Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, nosso vídeo aqui sobre o Comitê de Investimento aqui interno da Sete da Confiança, né? Para analisar aí as notícias, o que ocorreram aí essa última semana, né? E o que isso está impactando aí em alguns indicadores econômicos, né? Situação fiscal do Brasil e do mundo, né? E com isso, o que reflete aí nos investimentos, né? Ontem, domingo, tivemos aí eleições municipais, boa parte já com eleições definidas, e principalmente capitais e grandes cidades, né, ainda haverá aí o segundo turno, né. Bom, mas vamos lá, vamos falar aí sobre notícias, né, e o que a gente está enxergando com isso. Bom, vamos lá, né? Falando de notícias externas, né? O Banco Central Europeu aí reforça o compromisso de usar instrumentos necessários meio à crise, né, do Covid, né? Então, os bancos centrais aí se esforçando aí para ajudar a economia de certa forma aí para não deixar o impacto do Covid aí se alastrar e também prejudicar a economia real, né, dos países. O Banco Central Europeu discutirá aí novas metas de inflação aí nas próximas semanas, um indicativo aí de chegar aí uma inflação, né, de uma meta em torno de 2% ao ano. Vacina da Pfizer e Biotech, né, mostra uma eficácia aí de mais de 90%, né, numa análise preliminar aí, já na fase 3, o que de certa forma trouxe uma euforia no mercado com essa eficácia, né? A OPEP+, discute aí fazer um controle de oferta de petróleo para não deixar o preço do barril cair tanto como ali em março desse ano, né? Então, os maiores produtores de petróleo, né, se combinando aí, então, de controlar essa oferta para que o preço não caia e isso, de certa forma, tem um certo prejuízo econômico mundo afora, né? Os principais bancos centrais aí pedem apoio ao setor público, aí, principalmente no curto prazo, né, para que, queira ou não, esse efeito do Covid, né, principalmente agora o ano de 2020, 2021, né, é um dos anos mais impactados e com isso, então, uma ajuda aí para que no curto prazo possa ter algumas soluções de estímulos monetários e tudo mais nesse curto prazo. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central, aí, né, disse: estamos vendo claramente um pouco menos de incertezas em várias frentes, né? Então, uma frase um pouco otimista aí com relação à retomada, né? O Banco Central britânico aí avalia um controle na curva de juros, né? Mas por enquanto que não vê ainda essa necessidade, ou seja, uma questão de um controle aí na curva de juros aí do país britânico. Estados Unidos, uma notícia um pouco interessante com relação aí às eleições dos Estados Unidos é que os advogados aí estão deixando a defesa do Trump aí para na tentativa de contestar as eleições, né? Ele que vinha falando aí de fraudes na eleição e tudo mais, né? Então isso estava trazendo um certo temor ao mercado, por uma certa incerteza, quem é presidente, é Trump ou é Biden, né? Então nesse momento aí, né, meio que sacramentando aí a vitória do Biden aí, então deixando a coisa fluir, né? Pedidos semanais de desemprego dos Estados Unidos aí somam 709 mil, né, pedidos. Europa e Estados Unidos voltam às restrições sanitárias pela Covid, né? Então, uma forma aí de conter o contágio, os países aí falando em medidas restritivas sanitárias para conter o avanço. O preço do consumidor nos Estados Unidos fica estável, né? Seria o IPCA deles lá, só que lá é chamado de CPI, né? Então teve aí um avanço muito... está praticamente estável, né, de 0,1 e 0,2. E o Biden, né,
ele fez um pronunciamento aí falando que os Estados Unidos, né, não comporta mais um outro lockdown. Esse foi um dos motivos que nós tivemos aí nessa semana passada uma queda nas bolsas, né, devido assim, mesmo que tenha um avanço, talvez aí a possibilidade de lockdowns mais restritivos e tudo mais, isso afetando o consumo, né? E aí depois o Biden vem falando aí que esse tipo de atitude é muito mais prejudicial do que o avanço do contágio, né? Então isso de certa forma trouxe aí mais tranquilidade e uma certa forma um avanço nas economias, um avanço no mercado de capitais e nas bolsas, né? Aqui no Brasil, o índice IBC, medido pelo Banco Central, né, subiu aí 1,29% em setembro. Então, isso traz uma certa perspectiva com relação à economia do Brasil, né, que início ali da pandemia visava aí uma retração econômica muito mais forte do que está vindo aí, né? Então, esse avanço na atividade econômica aí no mês de setembro aí, de certa forma, mostra que a economia brasileira ela está um pouco mais acelerada, né, do que se previa, né? As vendas no varejo voltou a subir novamente, né, pelo quinto mês seguido, né? Setembro agora com 0,6, mas de certa forma desacelerando quando a gente vê aí desde maio, né? Então isso mostra que talvez possa ser uma desaceleração, né, do consumo, motivo e tudo mais, né? Então assim, apesar que veio um avanço, né, mas de certa forma mostrando aí talvez uma possibilidade de desaceleração. O setor de serviços aí veio aí com 1,8 em setembro, né, a quarta alta consecutiva. Então isso veio aí uma notícia um tanto positiva. E aí na indústria, né, em 11 estados, né, agora no mês de setembro, 9 superaram aí indicadores melhores do que a pré-pandemia, né? Então, dos 15 estados mensurados nesse acompanhamento do índice, né, 11 mostraram aí altas até antes da Covid, né? São os estados do Amazonas, do Ceará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Uma das coisas que preocupa, né, a questão principalmente no mercado interno e principalmente ali impactando os títulos públicos, né, principalmente a ponta longa, né, ou seja, os prazos maiores, né, é com relação ao nosso risco fiscal devido aí aos incentivos com relação a programas sociais, né? Então, até surgir aí, até ficar definida aí a questão do orçamento, o que vai ser definido aí para esses programas sociais, o seu impacto na relação dívida-PIB, né? De certa forma, haverá umas certas pressões aí nos investimentos em renda fixa, título público de longo prazo, né? E aí, acompanhando o Boletim Focus, né? O IPCA teve uma leve alta para o fim desse ano, saindo de 3,20 para 3,25 a inflação, dentro do eixo da meta, né? Para o ano 2021 também uma pequena elevação aí, 3,22%, né? Então muito pouco. 2022 estava nos 3,5% e 2023 nos 3,25%, né? O PIB deu uma melhorada, né? Saiu de menos 4,80 para 4,66, né? Em vista, então, uma retração aí bem menos do que se esperava anteriormente, né? E para o ano seguinte, mantendo estável em 3,30 de crescimento, né? 2,50 em 2022 e 2,50 em 2023. E com isso também a taxa de juros, né? A Selic se mantendo aí nos 2% esse ano, 2,75 para o ano que vem, 4,50 para 2022 e 2023 nos 6%. Quando a gente observa essa elevação essa questão da meta Selic, quanto maior é o prazo, maior são as incertezas, então maior a questão dos juros, né? Então, quando a gente vê aí para o ano que vem de 2,75 para 2%, isso está, de certa forma, condizente à precificação do mercado quando a gente olha o índice futuro de juros, né, no CDI, né? Então, dentro da normalidade. O IGPM aí
superando aí a casa dos 20%, né? Agora indo para 21%, então esse aqui que está sofrendo uma forte pressão, mas quando a gente vê para os demais anos, de certa forma, dentro de sua estabilidade. A curva de juros, né, da semana anterior com essa semana passada que fechou, né, ela cedeu, né, então nós estávamos aí mais próximos aqui de 8%, então ela cedeu aí um pouco mais, né. O risco Brasil também caiu forte, fechando aí a 165 pontos, né, quando a gente pega aqui esse ano de 2020, né, mostra aí, outubro desse ano, né, 2020 para cá, mostra aí então essa queda no CDIs, que é a medida de risco, uma das medidas de risco aqui do Brasil. A curva de juros nos Estados Unidos houve uma pressão, mas agora de uma forma não positiva, né? Então, na semana passada estava nesse patamar, ela se elevou. E aí, com relação aos indicadores, né? CDI, aí, todos eles positivos, né? E aí, dando destaque aqui nos IRFM, que na semana anterior, né, estava com 0,43, agora fechou com 0,29, é o que nós falamos, né? A gente entrando aí alguns clientes que tinham esse produto fazendo essa retirada, porque essa é a tendência de abertura de curva de juros, assim como o IRFM1+, estava com 0,67, agora 0,41. O B5+, esse melhorou um pouco, né? O IMAB diminuiu um pouco na semana anterior com essa semana. O B5+, esse perdeu muito, apesar de estar positivo, estava com 2,13 de gordura e agora com 1,34, é um dos produtos que poucos clientes tinham a gente mandando retirar, né? O IDK melhorou, o Ibovespa melhorou e também o SP 500, né? E aí, quando a gente olha ele em dólar, com 9,64 de rentabilidade, até abaixo do Ibovespa, mas quando a gente compara ele em reais, ele caindo aí em torno de quase que 5 pontos percentuais, né? Isso porque o real se valorizou frente ao dólar, né? Uma das notícias que teve aí é uma entrada significativa aí no Brasil de dólares, né? Que ajudou aí a reduzir esse valor do dólar. Então, com isso, diante desse cenário, né? A gente ainda, por enquanto, dentro dessas notícias e as perspectivas e também com relação aos indicadores econômicos, de certa forma, vindo de uma forma ainda positiva, a gente ainda, por enquanto, se mantém a carteira como está. Aplicações e resgates que vierem a surgir aí no decorrer desse mês, né, entre em contato aqui com o nosso time aqui para estar melhor indicando qual que é a melhor opção para aplicação ou resgate de acordo com a situação do cenário econômico e político e também com relação à carteira individual de cada um. Bom, nessa semana aí nós vamos ter divulgação aí dos indicadores de inflação aqui no Brasil, né, como também da zona do euro e também a questão de como que está aí o varejo e a produção industrial nos Estados Unidos e também como que vai ficar aí a questão dos estímulos nos Estados Unidos e também a evolução do Covid. Bom, no mais é isso, né? Então, o momento é manter a carteira, salvo aqueles quem tem IRFM, IRFM1+, IDK pré, né? Não o IDK IPCA, e também com IMAB5+. Dúvidas, entre em contato com o seu consultor, mande-nos um e-mail no comercial ou ligue aqui para nós que nós estaremos prontos para atender vocês. Né? No mais, forte abraço e até a próxima semana. Abraço.